Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E eu sou o Edu. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e tô aqui com o Edu. Opa, e aí galera, beleza? E o nosso convidado de hoje é o Pedro Delaniello. Aí, cara. Acertou. Tudo bem? Aê, boa. Boa, vamos lá. Primeiramente, Pedro, muito obrigado por aceitar nosso convite aqui, participar de um episódio conosco. E pra quem não te conhece, por favor, se apresente, cara. Obrigado a vocês. Eu trabalho aqui na Revelo, que é um marketplace de recrutamento, mas na verdade eu fiz jornalismo na faculdade, que é um negócio completamente nada a ver. Depois fui trabalhar no Itaú, trabalhei bastante com produtos digitais, na época, crédito ao consumidor. Fui fazer um MBA fora, fui para Stanford, passei 2 anos lá. Passei mais um ano trabalhando lá no Vale do Silício, numa startup chamada Globality, que tenta juntar grandes empresas com provedores de serviço, por exemplo, agências de marketing, etc. E lá eu comecei a ver muito dessa parte de como o machine learning está sendo aplicado para problemas de negócio, né, para marketplace. Quando eu voltei para cá, eu me conectei com um antigo veterano meu, o Lucas Mendes, que é o fundador aqui da Revelo, e a gente, na primeiro 10 minutos de conversa, a gente viu que a gente estava atacando problemas muito parecidos, né, no espaço de conectar empresas com o espaço de conectar empresas e pessoas, né, também. Então eu vim para cá e hoje eu sou o head de produto aqui da Revelo, tocando qual que é o nosso roadmap e o que a gente quer construir. Muito bom, cara. Então, vamos lá. Vamos lá para os recados da semana. O muralzinho. Primeiramente, gostaria de agradecer às empresas que acreditam no projeto aqui do Dev na Estrada, que é a Alura, cursos online de programação, mobile, front-end, back-end e muito mais. Se quer se especializar na área de TI, fazer cursos, entre lá em alura.com.br. E se você quiser trocar de emprego nessa área, quiser procurar as melhores empresas para se trabalhar aqui no Brasil, você pode entrar em Revelo. É revelo.com.br, beleza? Queria agradecer também a todas as pessoas que ajudam aqui financeiramente também o Dev na Estrada, lá na plataforma do apoia.se/Dev na Estrada. Muito obrigado a todos aí que contribuem financeiramente. Essa semana aqui aconteceu o nosso primeiro encontro. Na verdade, vai acontecer pra mim agora que tô gravando, mas já aconteceu agora que vocês estão escutando. Nosso primeiro encontro lá dos apoiadores sêniors. Deve ter sido muito da hora, né? Falando no futuro aqui é difícil, mas a gente dá depois o feedback como é que foi. Vai ser bem bacana isso daí. E também todo mundo que ajuda lá no PicPay, que não é recorrente, ou doando lá também na carteira Bitcoin. Muito obrigado a todos aí que apoiam, que escutam o Dev na Estrada, compartilham, dão lá seu review no iTunes. Muito obrigado a todos que gostam, contribuem e ajudam com o nosso trabalho aqui. Fechado? Então é isso aí também. Não se esqueça, tem lá o nosso YouTube. A gente tá soltando toda segunda-feira um vídeo novo, que é o DNE Feedback. E a gente vai soltar uns vídeos diferentes também. A gente quer fomentar bastante a parte de vídeo aqui também. Então ajuda a gente lá, entra no nosso canal do YouTube, dê um like lá no vídeo se você gostar. Se inscreva no canal lá para não perder as próximas atualizações. Então é isso, espero que vocês gostem do cast de hoje, tá animal. Vamos falar um pouquinho sobre Machine Learning. Vamos lá. Vamos começar um pouquinho do básico antes da gente começar a entrar na parte de quais problemas do Machine Learning. Explica pra gente o que é Machine Learning, cara. Machine Learning é engraçado porque é uma buzzword agora, né? Uma palavra que você não consegue numa reunião aqui no Brasil sem ver alguém falando isso pra parecer inteligente. Mas, na verdade, é um conceito bem antigo, assim. Acho que é dos anos 50 ou 60, que é basicamente, quando se criaram os computadores, você tinha que determinar todas as regras que o computador ia usar pra processar a informação. Então, você tinha que falar pro computador que 1 mais 1 era igual a 2. Estou simplificando bastante aqui, mas essa é a ideia. O Machine Learning vem do pensamento de que e se o computador descobrisse essas regras, né? E se o computador pudesse avaliar um dado gigante de informações, uma quantidade gigante de informações e entender ele mesmo quais são as regras que determinam o que acontece naquele pedaço do mundo. Mas isso dependia de duas coisas, né? Dependia de processamento ser barato e de armazenamento de dados ser barato. Porque você precisa de muita informação
informação e você precisa de muito poder de processamento. Isso só virou realidade nos últimos, 20 anos. E à medida que isso vira realidade, muita gente vai usando essas ferramentas para fazer diferentes coisas. Existe ainda uma confusão entre machine learning e inteligência artificial, né? Que são duas coisas diferentes. A inteligência artificial ainda é um passo muito mais para frente, que é replicar um pouco da intuição humana ou do pensamento humano mesmo para uma máquina. Machine Learning é mais básico, é como que eu deixo uma máquina pegar um volume grande de informações e aprender sozinha como processar essas informações. Eu acho que a gente está ouvindo muito essa palavra ultimamente porque muitas empresas estão criando os negócios, né, usando o Machine Learning e também a gente, não sei se você concorda, Edu, mas a gente também está ouvindo muito pessoas que estão usando isso, né, e programadores que estão usando, e, enfim, áreas que estão surgindo, muitos cursos envolvendo isso, graduações e especializações, então é uma coisa que tá em alta, né, no momento. É até legal esse comentário, né, que você falou, Pedro, da confusão, né, de termos mesmo, porque muita gente confunde, acho que, não sei se você acha isso também, mas pelo fato de algumas ferramentas que usam Machine Learning ter uma interação com o usuário, né, por exemplo, os chatbots aí que a gente tem falado bastante agora, que usam Machine Learning e aí a galera confunde um pouco com inteligência artificial, né, não sei se você concorda com isso também, né, por isso que os termos se confundem, se colidem, né? E acho que, só respondendo do Montanha, eu também acho, cara, o mercado tá bem aquecido pra isso, né? Principalmente nas áreas de data e, enfim, tem bastante vaga, bastante coisa surgindo aí, principalmente no Brasil, né? E uma coisa legal que vocês falaram, que o Pedro falou, né? Que tem uma confusão sobre Machine Learning e inteligência artificial. Quando a gente tava conversando sobre a pauta, né, de hoje, eu fui pesquisar um pouco sobre Machine Learning, o que é e tal, e assim, acho que o quarto resultado do Google, assim, se você procurar Machine Learning, já é um toque falando qual a diferença entre inteligência artificial e Machine Learning. Assim, é uma coisa que você vê que é bem discutida, né? Tem um exemplo de uma aula que eu fiz quando eu estava estudando lá em Stanford, que é a diferença entre processamento tradicional, Machine Learning e inteligência artificial. Processamento tradicional, imagina que você quer achar fotos de gato. Você tem 10 mil fotos e quer saber se tem um gato nessa foto ou não. Tradicionalmente, você ia colocar lá uma série de regras. Então, se tem um formato triangular, pode ser a orelha do gato. Se tem um focinho assim, pode ser o focinho do gato. Então, se você encontrar esses dois elementos, tem chance de ser um gato. Isso é muito impreciso, dá muito trabalho, e a piada é que isso funciona até que você tem um novo desafio, que é você precisa achar fotos de cachorro, e daí você joga tudo fora e começa tudo de novo. Machine Learning você consegue até, e você citou ali a parte de interação com o usuário, você até consegue que usuários cataloguem, um ser humano mesmo olha para a foto e fala, aqui tem um gato, aqui não tem, aqui tem um gato, aqui não tem. Quando você tem um volume significativo, você bota tudo isso na máquina e a máquina sozinha aprende como detectar um gato. Às vezes o ser humano não consegue nem entender a lógica que a máquina puxou, mas ela é muito precisa fazendo isso. Inteligência artificial é o ponto que você não precisa catalogar nada. Você simplesmente joga um monte de foto para a máquina e fala, me diz o que tem nessas fotos, e ela entende, separa um elemento de outro, etc, etc. Então são três coisas que realmente são, para quem não tá perto disso, são coisas muito, tem uma área cinzenta entre elas, né? São coisas que meio que são uma do lado da outra, mas tem uma diferença grande. No fim é que você falou também, né? O lance do dado estruturado ou não, né? Que faz toda a diferença aí nesse caso, né? E isso é um negócio crucial, assim. Quando a gente fala de machine learning, você precisa ter dados bons para mostrar para a máquina o que é certo e o que é errado. Eu acho que muita gente não entende isso, assim. A gente, às vezes, conversa com algumas empresas, dentro da Revela e fora, e a pessoa fala, eu tenho 2.000 funcionários aqui, sabe, usa machine learning para dizer quem são os melhores. Primeiro, que a sua definição de quem é o melhor não é muito clara. Segundo, é um volume de dados muito baixo. E terceiro, que você pode estar, isso a gente pode até falar mais pra frente, você pode estar simplesmente reproduzindo o seu viés humano, meio que influenciando a máquina no que é sucesso e o que não é. Boa, boa. Pedro, isso daí que você falou, me corrija se eu estiver errado, se você souber também, Edu. Por exemplo, quando você vai fazer um login lá e tem, selecione aqui os pedaços da foto ou a foto que tem carros. Isso era tipo uma certa inteligência para ajudar nisso? Alguma coisa disso? Sim, isso é um algoritmo do Google que soluciona um problema do Google de provar que você não é um robô, porque o jeito que você mexe o mouse e clica, o tempo que você reage, tem uma assinatura humana ali, mas também ajuda o Google mostrando onde que tem, por exemplo, uma placa de trânsito na foto ou qualquer outra informação. Um dos maiores exemplos de recrutamento de usuários para um experimento de machine learning, não sei se vocês lembram quando o Facebook começou a perguntar se quem eram os
seus amigos que estavam na foto, né? Sim. O Facebook, na época, comprou um algoritmo que detectava rosto, ele detectava muito bem o que era um rosto humano versus outras coisas, e ele falou, putz, meus usuários conseguem ensinar para minha máquina a detectar de quem é esse rosto. E gerou bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de pontos de dado que ensinaram a máquina do Facebook a, hoje em dia, falar, olha, esse cara aí na foto é o Pedro. Muito bom. Sensacional, cara. Bom, e vamos então puxar aqui um tópico, que problema, né? A gente ouviu bastante essa buzzword, né? Que é o machine learning, mas que problema o machine learning tá tentando responder e puxando, né, o gancho pro negócio que você tá hoje, que é o recrutamento, assim. Eu acho que é até importante dar um passo para trás, assim, explicar um pouco do negócio que a gente está fazendo, porque daí dá para entender um pouco melhor como o machine learning se encaixa. Existem dois tipos que a gente chama de marketplace, né? Que é onde a gente tá. Existem, numa escala, marketplaces que são commodities, onde ninguém se importa com quem que você está transacionando, porque você consegue, o preço é que determina. Então você pode pensar no mercado, por exemplo, de soja. Ninguém se importa muito de qual fazenda ou de onde que vem. Na verdade, você quer um tipo de soja e você quer pagar um preço. Ou de ações, você quer pagar um preço numa ação, você não se importa muito quem está vendendo essa ação para você. Nesses mercados que são mais simples, entre aspas, já tem muito machine learning. A tecnologia está muito avançada, são até os mercados que puxam essa tecnologia mais para frente. Hoje você tem um problema, por exemplo, na Bolsa de Nova York, dos algoritmos de alta frequência, né? Que são algoritmos que tomam decisões em milésimos de segundo. Então, antes que um ser humano consiga intervir, ele já mudou o mercado inteiro. No outro lado desses tipos de mercados, tem o que a gente tá, que a gente chama de mercados onde tem que ter um match. Nesses mercados, não importa o preço ou nenhuma característica. Um ser humano tem que tomar uma decisão final e falar, quero me juntar a essa outra pessoa. O exemplo que é engraçado, mas é verdade, mais óbvio, são os aplicativos de paquera, Tinder, etc. Não adianta o algoritmo ser perfeito. No final das contas, as duas pessoas têm que querer sair juntas e querer se conhecer, porque o algoritmo em si não consegue fazer a transação. Nesse lado a gente está. E daí, eu gosto de dar essa meio que introdução, porque fica um pouco mais difícil aplicar machine learning, porque a palavra final no nosso mercado sempre depende do ser humano. Sempre o último a bater o martelo é um recrutador que fala, putz, realmente, o algoritmo me recomendou o Pedro e eu quero contratar o Pedro. Então, nesse sentido, o machine learning ainda está começando a caminhar. E eu vi isso na Globality, lá no Vale do Silício, e eu vi aqui, a gente está mais ou menos no mesmo estágio, que é como que a gente começa a usar o machine learning para fazer com que o mercado ande mais rápido. Isso tem um monte de exemplos de aplicação. Então, pode ser o mercado de recrutamento, o de serviços profissionais. Então, como eu falei, uma empresa contratando uma agência de marketing. Tem mercado dos Estados Unidos que conectam artistas e patrocinadores. Tem um monte de mercados onde o machine learning consegue ajudar, mas não consegue fazer tudo. Você sabe que o Black Mirror solucionou isso, né? É verdade. Você viu esse episódio? Vi. Pra não dar spoiler aqui pra quem não viu, mas ó, quarta temporada aí tem um episódio legal disso daí de matchmaking aí e tal, bem bacana. Você não viu, né, Edu? Ficou quietinho. Quarta temporada eu não vi, eu não vou falar não, cara. Mas acho que um dos primeiros episódios deles, acho que demonstra isso, né? Aquele gamification todo, né? Tem um pouco ali de machine learning ali também, né? Mas é legal que você tá falando do lance do match, né? No seu caso do recrutamento, é mais recomendação, ainda não é o match ali, porque, que nem você falou, tem ainda a decisão final, né? Do contratante ali no caso, né? Sim, e a gente não pode, e nem todas as decisões humanas a gente consegue traduzir num algoritmo ainda. Sabe, às vezes tem cultura da empresa, o feeling do recrutador, às vezes até coisas ruins, como o próprio viés do recrutador, que, sabe, prefere alguém que estudou na mesma universidade que ele do que alguém que estudou em outra universidade, simplesmente porque acha, inconscientemente, cria uma conexão maior com a pessoa que estudou na faculdade dele. Sim. Etc, etc, etc. A gente aqui na Revelo, a gente não entra, muito de propósito, a gente não entra nessa parte de match de cultura muito, porque a gente acha que isso é muito difícil. Um assunto que a gente estava conversando antes, que é determinar o que é sucesso. Então, o que realmente quer dizer uma pessoa estar adaptada à cultura da sua empresa? Será que você quer que todo mundo na sua empresa, marche do mesmo jeito e tenha exatamente a mesma cultura? Você quer ter diversidade de culturas? Tudo isso são,
perguntas ainda no ar e a gente não entra nessa parte, sabe? O que a gente entra é na parte de quais habilidades um candidato tem, o que ele traz para a empresa em termos de trabalho. Boa. E aí não é muito subjetivo, né? Não dá para ser muito subjetivo, assim, né? Então onde eu acho que o Machine Learning ajuda a gente, existe um termo que, quando a gente fala desses mercados de matching, um dos papas desse assunto é um professor chamado Alvin Roth, que dá aula lá em Stanford também, ele chama isso de congestionamento. Ou seja, imagina que você é um recrutador, você postou uma vaga, fala, eu quero um desenvolvedor Java com X, Y, Z características. Chove currículo, né? Uhum. E você sabe que você não vai ter tempo para avaliar todos, você sabe que vai vir um monte de currículo ali que não tem nada a ver, de alguém que tá simplesmente aplicando para qualquer vaga. E aí você fala, putz, deixa eu meio que jogar os papéis para cima, assim, sabe, que nem o sorteio do Faustão. Vai cair 50 no meu colo, que é o que eu consigo ler num dia, e desses 50 eu vou escolher um, sabe? Vou escolher 10 para entrevistar e no final eu vou escolher um. Ou se não, também o que os recrutadores fazem é colocar, né, os requisitos no máximo, assim, né? Tipo, colocar mais requisitos, que daí ele tenta dar uma filtrada de quem não tem nada, né? Porque, tipo, você coloca lá 30 requisitos mínimos, aí quem tem 15 vai mandar, mas quem tem, sei lá, 5 não vai, né? E tem até estudos que diferentes perfis de pessoas são mais ousadas ou menos ousadas. Isso se vê, por exemplo, em gênero. Homens, às vezes, são mais... não tem nada a ver com a vaga e vão lá e aplicam. Daí você tem essa disparidade. Mas, enfim, gera uma porrada de problemas. E no final do dia, esse recrutador se sente... ele sabe que ele não tomou a melhor decisão, porque ele não analisou todos os currículos. Ele tá cansado pra caramba, porque ele leu o máximo que ele podia ler naquele dia. E é isso que tem pra ele. Isso se chama de congestionamento nesse mercado. Dá outro exemplo, comprador de arte que quer comprar um quadro, não consegue avaliar todos os artistas do mundo, sabe? Ele precisa de alguns critérios para diminuir o congestionamento e analisar o que ele consegue. Isso tem a ver com o que se chama a carga cognitiva da pessoa, né? Quanta informação ela consegue processar. O que o Machine Learning ajuda é que eu consigo montar um algoritmo bom o suficiente que permite avaliar todos os, 50 mil que aplicaram para sua vaga. Esse algoritmo faz uma shortlist dos 25 melhores e você escolhe um igual. Nesse caso, todo mundo saiu ganhando, né? Porque mais candidatos foram vistos, né? Pelo menos não foi 50 aleatórios, todo mundo foi avaliado, todo mundo teve uma chance. A pessoa que tomou a decisão teve que avaliar menos currículos, porque a máquina já chegou em 25 melhores, e ele ainda conseguiu escolher uma pessoa mais qualificada, porque ele teve acesso a todos os candidatos, não só uma parcela meio aleatória que ele pegou. Isso é engraçado porque é difícil você confiar tanto numa máquina assim, né? Você falar que ela vai tomar uma decisão inicial. Mas também é importante notar onde a máquina para. Ninguém sério te diria que uma máquina consegue escolher a pessoa perfeita para um emprego. Nem nos melhores, qualquer empresa do mundo, nem no Google, o Google fala que faz isso. Mas a máquina sim consegue ter critérios suficientes para chegar numa lista das 25 melhores, ou das 10 melhores, ou das 50 melhores. E isso ajuda o ser humano a meio que ter superpoderes, assim, né? Porque ele consegue até ser mais produtivo. Isso depende de inputs da empresa, no caso, que a gente deu o primeiro exemplo também. Por exemplo, você deu o exemplo de um programador Java. Isso depende, esses resultados serem melhores ou não, depende de inputs da pessoa também. Por exemplo, eu quero um programador Java. Mas daí se eu colocar, eu quero um programador Java, sei lá, que tenha experiências X, Y, Z, quanto mais inputs ela pôr, melhor vai ser esse resultado. Ou não, é meio que, o input é meio que único, assim, e depende na verdade, os dados importantes são, sei lá, do candidato. Na verdade, sim, depende do input da empresa, mas de uma maneira um pouco diferente do que você citou. Os critérios que ela coloca ou não simplesmente restringem as possibilidades de match. Mas o input muito importante é a interação com a plataforma. E eu não digo nem a gente, o Facebook só consegue ser um bom produto para você se você usa bastante. O Instagram é a mesma coisa. Tem qualquer mercado hoje que seja movido a machine learning precisa de uma interação constante. Você precisa ter aquela paciência inicial para falar, putz, não era exatamente isso que eu queria, mas deixa eu falar aqui, esse candidato não é bom, esse aqui é bom, esse não é, esses dois são. E à medida que você vai interagindo, a máquina vai entendendo fatores que às vezes nem você percebeu que você tinha, sabe? A gente às vezes mostra aqui para a empresa, você contrata muitas pessoas que saíram de uma outra empresa X. E o recrutador nem estava tentando fazer isso conscientemente, ele simplesmente foi tendo um viés
para esses candidatos. Então, o input de interação com a ferramenta melhora muito a qualidade do output. De novo, a gente entra na linha tênue aí, né, de você falar machine learning ou dado estruturado, né, porque no fim das contas, o lance de escolher os 25 melhores em uma área poderia ser feito por um algoritmo qualquer, né, mas o fato de ele ser personalizado para a empresa e aí dar aqueles matches que a gente comentou, né, dos inputs que o recrutador dá, isso faz a diferença entre ser o machine learning e o dado estruturado, assim, né, não sei se faz sentido isso. Sim, e eu acho que isso que você falou é um negócio muito importante, assim, porque o que eu acabei de descrever, o que a gente foi falando, já era possível com os algoritmos que a gente tinha, há 25 anos atrás, ou alguma coisa assim, ou com o poder de processamento que as empresas tinham. Então, sabe, qual que é o pulo do gato? Por que se fala tanto em machine learning? Por isso que a gente estava falando lá no começo, sabe? Porque antes você precisava de uma série de parâmetros pré-definidos. Então, o processo era o seguinte, você sentava com o recrutador e falava, recrutador Pedro, você é o melhor recrutador dessa empresa, me diga todos os seus parâmetros que estão na sua cabeça, eu vou programar isso no computador e eu vou jogar isso contra o mundo real, contra os aplicantes que estão lá fora. Isso funciona muito mal, porque você tem regras estáticas contra o mundo dinâmico. Ninguém disse que o Pedro era um bom recrutador por causa das regras. Pode ser que o Pedro escolhia as piores pessoas, mas era muito bom em vender, então muita gente entrava e eram as pessoas do Pedro que viravam as melhores pessoas da empresa. Não sei. Tem N motivos porque isso pode ser mentira. Mas isso virava as regras do seu sistema da IBM, que você gastou alguns bilhões de dólares, então ficava por isso mesmo e você tentava usar isso. Hoje você pode abordar essa mesma pergunta de forma aberta. Em vez de tentar descobrir quais deveriam ser seus parâmetros, você pode virar para uma máquina e falar, olha, me ajuda a contratar? O que é um preditor de uma boa contratação? Quais são os sinais que eu posso ver entre os meus candidatos que vão levar a um bom funcionário depois? Isso é a grande, entre grandes aspas aí, revolução do machine learning. Você poder abordar o mundo com essas perguntas abertas de eu não preciso ter o conhecimento, eu só preciso ter dados suficientes e a máquina vai descobrir para mim o que eu deveria pensar ou como que eu deveria agir. Isso tem uma porrada de aplicações, né? E eu acho que para entrar um pouco mais em como que a gente usa aqui na Revelo, quando um candidato entra, a gente consegue definir e categorizar vários fatores, por exemplo, educação, tempo de experiência, quais habilidades você focou mais. Então, por exemplo, a gente vê que tem um desenvolvedor Java que tem Java escrito N vezes no seu currículo versus um que não tem muito. Sua pretensão salarial, etc. São muitos fatores. Então, até a gente pode falar porque não tem como você jogar com o sistema, sabe? Porque realmente a gente olha muitos e muitos pontos de dados do candidato. Você perguntou também, voltando a essa pergunta, como que a interação da empresa melhora. Na verdade, o que ainda melhora é que a gente tem interação de várias empresas. Então, a gente consegue tirar qualquer viés individual, porque a gente vê de todas as empresas da nossa base, quem que elas estão contratando, quem que elas estão entrevistando, quem que elas estão convidando para uma entrevista, quem que elas estão falando, tipo, nem a pau, tira da minha frente, porque esse candidato não serve. A gente consegue ter uma visão muito boa de quais fatores desses que a gente catalogou estão sendo mais procurados pelo mercado. Então, a gente pode, quando uma pessoa que é expert numa área que está super aquecida, aparece no nosso funil como um candidato, a gente já pode falar, olha, vem para cá rápido que tem um monte de empresa procurando o que você está fazendo. E claro, tudo isso de forma, não é um ser humano fazendo isso, é o nosso sistema fazendo isso automaticamente. Muito bom, muito bom. Eu acho que aí entra também o fato de aprender, é muito louco isso, né, cara? Porque a gente tá falando de aprender com o aprendizado de outras interações, né? É meio louco isso, vocês usarem esses aprendizados que as empresas têm dos recrutadores, talvez com candidatos, para fazer machine learning em cima disso, né, cara? Então é meio bem bizarro pensar assim, né? Mas na hora que tudo é dado, né, cara? E nada Sim. é jogado fora, né? Se você pensar nos processos mais antigos ou como era feito, existiam esses dados já, né? Já tinha essas informações, mas elas não eram aproveitadas, né? Então o que eu vejo mais de rico nisso é que tudo é input de dado e você consegue aproveitar o dado de um determinado processo, de determinada coisa que tá acontecendo para outros, todos que vão acontecer, sabe? Isso que é animal, né, em tudo isso. E o que eu acho mais legal é
é o fato de que a gente se acha muito racional e a gente acha que está em controle das nossas decisões. E de vez em quando a máquina vem e te dá uma informação que você nem soube que aconteceu. Por exemplo, claro que recrutadores falam, eu contrato da USP, a USP é a melhor universidade, etc, etc. Eu falo porque eu nem fiz USP, mas a gente escuta isso muito. E daí você olha os dados daquela empresa e fala, legal, mas você e pessoas como você, com seu perfil, acabam contratando da universidade particular X. E as pessoas falam, não, eu contrato da USP, não, isso não tem nada a ver, tipo, eu só valorizo a USP. E a gente fala, não, tá aqui, sabe? O seu comportamento revela um padrão que você nem sabe que você estava tendo. E isso pra mim é um negócio mais legal, assim, de, às vezes, falar alguma coisa ou explicar ou ensinar um novo conceito tem sempre uma barreira de resistência, principalmente para quem já está no mercado de trabalho, que já tem um certo jeito de fazer as coisas. A gente pode vir e mostrar o outro lado e falar, olha, você já está se comportando assim. E, aliás, está funcionando. Continue fazendo isso. Esse, para mim, é o lado mais legal da coisa. Então, a gente até muda o lance daquela famosa frase dos dados não mentem para o aprendizado sobre os dados não mentem, né? Sim. Dá pra gente fazer esse paralelo. Porque, cara, a gente... Que nem trabalho no Get Ninjas também, a gente se orienta muito com teste AB, com um monte de coisa de comportamento de usuário, mas esse passo do machine learning não é tão simples assim, né, de você entender ali, né. Uma coisa é você ter um usuário recorrente ali, né, aí acho que varia isso um pouco de cada produto, né. Então, no caso de vocês, vocês têm uma interação contínua do usuário, né, então dá para ter aprendizados em cima disso, né. E no caso de usuários muito granulares e esporádicos, assim, né, como é que isso funciona, assim, né? Dá pra gente fazer um aprendizado em cima de massas de usuários, assim? Ou como que seria isso, assim, né? Aí entra no ponto que a gente tava falando de sempre é ruim no começo, assim, sabe? Quando a gente tem uma coisa que é muito nova ou que a gente não tem muitos dados, fica difícil pra máquina detectar nosso algoritmo detectar qualquer padrão. Se você tem... Isso acontece, por exemplo, quando a gente abre uma nova cidade. A gente abriu Fortaleza, eu acho, foi a última. E, assim, tem poucos candidatos, tem poucas empresas lá, por enquanto, e fica muito difícil de fazer alguma inferência. Mas assim que começa a ter volume, a gente começa a ver. Eu não quero advogar muito em causa própria aqui, mas eu acho que esse é o erro mais comum que no nosso mercado fora eu vejo empresas fazendo, sabe? Falar, esse negócio de machine learning é legal, deixa eu pegar minha base aqui de 3 mil clientes e eu vou descobrir tudo sobre o mundo. Infelizmente não funciona assim, sabe? Você precisa de dados, você precisa de escala e você precisa de diferentes perfis tomando ações, ou diferentes entidades tomando ações. Se você tem simplesmente, vamos imaginar que você é uma empresa que vende algum suprimento para uma empresa grande. Você só trabalha com essa empresa grande e vende sempre a mesma coisa. É muito difícil descobrir algo que você não saiba. Nessas tarefas, o ser humano ainda está mais adaptado. Isso é outra coisa que a gente fala aqui. Todo o sistema, isso... A gente faz aqui, a gente pratica muito isso aqui, e vem um pouco do que eu estava trabalhando na Globality lá no Vale do Silício, que foi uma coisa que eu aprendi muito lá. Eu lembro que eu estava lá e o CTO da empresa era israelense, que são os caras com a maior ética de trabalho do mundo, é um negócio impressionante, assim. E eu falei, eu preciso automatizar isso aqui, vamos botar no algoritmo. Ele falou, Pedro, faz as primeiras 1000 na mão. Cara, nem a pau, sabe? Não vale o meu tempo, sabe? Aquela coisa que nada a ver, assim, eu me achando lá. Ele falou, cara, Pedro, faz na mão e depois que fizer 1000 dessas ações na mão, volta pra mim e diz o que realmente você quer automatizar. E, tava certíssimo, sabe? Depois de fazer aquela tarefa 1000 vezes, que a gente tava trabalhando com algumas bases de empresas que estavam distribuídas pelo mundo, a gente tava catalogando elas, eu falei, isso aqui não precisa, isso aqui é super importante, sabe? Isso aqui nem vamos gastar dinheiro. E aqui na Revela a gente faz a mesma coisa, sabe? Em qualquer tarefa, no começo, o ser humano é muito melhor que a máquina ainda. Qualquer sistema, de novo, pode ser o Google, o Facebook, você precisa ter o ser humano fazendo a tarefa e a máquina registrando os dados para que em algum ponto, quando você esteja algum ponto na curva de dados ali disponíveis para o algoritmo, a máquina começa a ser mais eficiente que o ser humano. E esse é um trade-off que a gente fala muito, mas eu vejo poucas empresas no Brasil meio que entendem isso, sabe? Essas empresas grandes querem comprar tecnologia e jogar em cima de qualquer coisa e achar que isso vai solucionar algum problema. Geralmente isso é um investimento desperdiçado. Isso que você falou é interessante, que até outras áreas, assim, né? Por exemplo, a galera de UX tem muito esse
mindset também, né? Às vezes não é uma interface, uma UI diferente que vai fazer a diferença pro teu produto, talvez seja coisas mais físicas, talvez como o teu produto é disposto numa loja, né? Isso também é UX, né? Então acho que ainda assim a gente toque humano ali, né? A parte humana ainda é essencial, assim, né? Pra que as coisas aconteçam, né? De fato. Aí eu acho que até emendando uma pergunta, assim, mais de previsão pro futuro aí, né? O que você enxerga, assim, de próximos passos, assim, isso pensando mais nas empresas, assim mesmo, né? A gente sabe que tem vários experimentos de machine learning e aí laboratórios e coisas muito loucas, assim, mas trazendo um pouco mais pra nossa realidade, assim, né? O que você enxerga, assim, pra esse mercado, né? A gente vê muita procura no mercado de trabalho, poucos profissionais com experiência, então isso é um inibidor ainda muito grande para as empresas, porque pega uma empresa como o Itaú ou um grande banco, eles querem começar a hora que eles definem que vão fazer, o investimento está pronto, não faltam recursos e o negócio tem que decolar. E daí quando eles vão no mercado, eles veem muito poucos profissionais que realmente sabem do que estão falando, sabe? Tem muita gente que se chama Data Science hoje porque mexe no Excel, tem muita gente que fala que faz Machine Learning porque sabe Python, sabe? Não é bem assim. Então esse eu acho que é o grande inibidor do mercado brasileiro. Tem gente que realmente sabe do que está fazendo para quando essas empresas grandes, quando elas decidirem investir forte, ter substância. Uma vez que ele começa a funcionar, o que geralmente se vê é que é engraçado que em paralelo a essa discussão tem muito uma discussão de tipo, será que as máquinas vão substituir o trabalho humano? E eu acho isso a maior besteira. O que acontece mesmo é que viram super-humanos, sabe? As pessoas que têm o seu trabalho auxiliado por machine learning conseguem ser muito mais produtivas, conseguem se dedicar a projetos que antes elas não conseguiam por causa de carga de trabalho do dia a dia. Então tende a ser uma curva exponencial, sabe? Quando o primeiro projeto é engajado, sobra mais tempo livre das pessoas, que geralmente são inteligentes, conseguem pensar já em 2, 3 projetos. Quando esses 4 estão rodando, já tem espaço para mais 10. E pelo que eu vi no Vale do Silício, é meio que assim que as coisas vão andando. Se você pensar no Brasil, principalmente para o mercado ser concentrado em quase todas as indústrias, é a melhor situação possível para algoritmos, né? Então, imagina, você tem poucos grandes bancos, imagina a quantidade de dados que eles têm de clientes, né? Você tem poucas grandes empresas de saúde, teve uma aquisição gigante a Roche ontem ou anteontem comprou uma empresa de dados de saúde por $2 bilhões. Você tem poucas linhas aéreas. Enfim, eu acho que o Brasil, quando tiver capital humano disponível para todas as empresas, o negócio vai decolar muito rápido. Muito massa. Só para completar, talvez, o que você falou, né? O lance de mercado de trabalho, assim, né? O que você vê, assim, e com a experiência que vocês têm aí, os requisitos, assim, que as empresas buscam, assim, as que já estão mais avançadas, assim, nesse aspecto, que já tem times, né, de data e de machine learning. O que você vê, assim, que falta para um profissional, para ele, uma profissional, para se adequar a essa realidade e talvez já entrar no mercado, assim, de cabeça, né? O que a gente vê bastante procura hoje em dia por data engineers, né? Então, quem consegue realmente fazer o trabalho pesado de juntar 5, 6 bases de dados que estão separadas dentro da empresa e conseguir juntar tudo de uma maneira coerente que seja consumível, vai, entre aspas. Isso falta bastante no mercado brasileiro. Tem algumas pessoas que saem de empresas de TI ou de bancos que já têm essa habilidade, mas é engraçado que tem um problema aí que tem muita gente que está saindo dessas empresas com 15, 20 anos de experiência, que é muito bom na parte de trabalho pesado, de tratamento de dados, mas entende muito pouco das novas tecnologias. E a gente vê o oposto também ser verdade. Muita gente que sabe tudo do que a gente está falando aqui hoje, por exemplo, sabe, obviamente, talvez muito mais do que a gente aqui, mas que nunca teve a experiência de realmente ter um trabalho pesado ou muito desafiador na frente. Então essa é a diferença. O que eu acho que as poucas coisas que são diferenciais é que hoje você tem bastante dados abertos na internet, por exemplo, bancos de dados de faces, por exemplo, enfim. Eu acho que fazer trabalhos práticos na faculdade conta bastante, sabe? Porque
se ninguém tem experiência, pelo menos você fala, putz, eu tive a proatividade de, na faculdade, fazer algum trabalho prático para uma empresa júnior ou para um cliente já, ou como freelancer, não sei. Eu acho que isso pode ser um diferencial. Legal. E aí, então, hoje o estado atual na verdade, a gente vê muita contratação mais de data engineer do que pessoas especialistas em machine learning, né? Seria esse o caso, né? Eu acho que as coisas... É difícil alguém ser especialista em machine learning sem ser muito bom em uma das duas pontas, né? Ou ser um excelente data scientist, ou ser um excelente data engineer. Então eu acho que você tem que vir de uma das duas pontas. É meio que como product manager, assim, ou você é bom tecnicamente ou você é bom de negócios, né? Tipo, um dos dois caminhos vai te levar ali. Eu acho que data scientist tem um pouco mais, assim, a gente consegue encontrar um pouco mais gente qualificada, mas data engineer ainda é um cargo bastante difícil, que eu acho onde tem mais oportunidade. Eu até ia citar um negócio que eu esqueci de falar de como a gente usa aqui, que eu acho que é a segunda coisa mais legal, que é hoje a gente consegue ter meio que um mecanismo dinâmico como o do Uber, assim. Olha aí. E é engraçado porque hoje o Uber faz isso, né? Se começa a chover em São Paulo, ele logo aumenta o preço para atrair mais motoristas para a rua. E a gente brinca que pro Uber é mais fácil porque é só trazer motoristas, ponto. Qualquer motorista tá ótimo. A gente consegue ver pelo comportamento das empresas quais skills estão em alta para quais regiões e quais salários. Então, a gente consegue dizer que, olha, não sei porquê, mas o mercado está contratando todos os desenvolvedores que sabem Python em Curitiba. Caraca, legal. A gente não precisa desenvolver uma teoria de por que isso está acontecendo, a gente só sabe que está acontecendo. Na mesma hora, a gente consegue virar as nossas campanhas, que também usam machine learning, mas o machine learning do Facebook, né? A gente usa a ferramenta que já está pronta, para trazer as pessoas, para aumentar o investimento nas campanhas que trazem mais pessoas que sabem Python em Curitiba. E isso é um daqueles casos que eu acho muito legal, porque você não precisa mais saber por quê, você só precisa saber que funciona. A máquina entende o que está faltando, a máquina do Facebook entende como que eu atraio um candidato específico numa campanha específica, independente de será que é o texto, será que é a audiência, ela simplesmente entende que aquilo funciona. E daí ela direciona mais investimento para trazer mais candidatos desse tipo. Esse é um loop que eu acho muito legal, que a gente sempre se surpreende quando ele está funcionando aqui e a gente fala, putz, a gente não teve que fazer nada e tudo deu certo. Uma aplicação muito legal de como a gente usa aqui dentro. Se a máquina do Facebook, o desenvolvedor React tá sempre em alta, né, Edu? Isso é verdade. Exato, pois é, né? Mas aí é outro mundo. Mas sim. Boa, Pedro. Queria agradecer novamente por aceitar nosso convite, participar do nosso podcast. Muito obrigado mesmo. E fala um pouco pra gente, pros nossos ouvintes, o que a Revelo pode oferecer pros desenvolvedores, cara. Claro, muito obrigado a vocês, foi muito legal conversar. É um assunto super complicado, mas que a gente começa a dar os primeiros passos aqui. É muito legal conversar sobre o que a gente está fazendo. A Revelo, na verdade, é um marketplace de contratações e a gente vira todo o processo de contratação ao contrário, né? Na verdade, são as empresas que procuram os candidatos e não ao contrário. Então, um desenvolvedor vem, se inscreve, diz quais são as suas habilidades, faz um teste onde ele consegue provar que sabe aquilo que ele faz mesmo e depois disso ele está à disposição de mais de 1.700 empresas aqui que vão ativamente entrar em contato. Então, em vez daquela dinâmica de mandar um monte de currículo, ficar esperando, sabe, às vezes vir em vagas que não tem nada a ver com o que você estava esperando inicialmente, a gente coloca o desenvolvedor no centro do processo de recrutamento e faz as empresas correrem atrás um pouquinho. Muito bom, cara. Então é isso aí. Espero que todos tenham gostado desse assunto. Valeu Pedro, valeu Edu. E é isso aí, gente. Até o próximo cast. Valeu. Falou. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.